Olá, seja bem-vinda. Oi, Silvinha, como vai? Tudo bem? Tudo bom? E você? Estamos aqui. Muito obrigada pelo convite. Deixa eu só botar meu fone aqui para ficar melhor, senão dá muito eco. Eu que lhe agradeço a disponibilidade. Nada, é um prazer estar aqui com você. Vamos E ver aí, mais quem vai entrar. Dois como estamos no minutinhos. Recife de isolamento social? Então, estamos tentando fazer a nossa parte, mas tá. Eu acredito muito que o maior desafio ainda é as pessoas. Tem sido a consciência das pessoas, sabe, Márcia? Uhum. Infelizmente, e eu não estou falando dos menos favorecidos. Eu estou falando, oi, Wândia, seja bem-vinda. Adriana, que satisfação tê-la. Minha amiga Nádia, direto de Salvador, para nos acompanhar. Que Vamos, ótimo. vamos botar um filtro bonitinho aqui para encantar a todos. A Márcia está me perguntando aqui sobre o isolamento social aqui em Recife. Eu acho que funcionou bem, mas agora as pessoas já estão mais na rua. Sério? E aí o que eu vejo é, assim, o pessoal que tem menos esclarecimento, digamos assim, a gente já espera que tenha uma certa dificuldade. Mas eu já vejo muita gente tratando como se fosse algo de férias, sabe? Fazendo, Ah, indo à praia. E assim, não é só uma praia para você fazer uma caminhada e uma corrida que é permitido. É uma praia para uhum. você ficar lá, se bronzeando, De curtindo, férias. de férias. Tipo de lazer. Tipo assim, vou curtir uma praia hoje. Mas Isso, eu aí eu acho acho que bem. o nosso país ele está amadurecendo essa consciência de coletividade, né? Acho que demora um pouco para a ficha cair para você mudar de hábito, né? Então, Sim. E não vai ser da noite para o dia, né? Não vai ser agora que a gente vai apertar no botão de liga e desliga e vamos todos nos isolar. É uma construção, uma conquista. Márcia, está por aí? ops, caí aqui. Voltei. Voltou? Tá me Ótimo. ouvindo? Tô lhe ouvindo. Beleza. Bom, agora que são 4-1, a gente acabou entrando um pouquinho É, antes. as Você apressadas, né? isso. As Você, olha, e a Adriana falando, aqui no Rio também as ruas perto de casa estão bem movimentadas. Travou ainda, Wândia? Já voltamos, tudo bem? Tá normal? Responde para mim, por favor. Aqui em Oi, Brasília, Wândia. assim, os serviços essenciais estão funcionando, né, Silvinha? Saúde, segurança, o povo que está autorizado a funcionar no comércio, mas de um modo geral a cidade está bem vazia, pelo menos na região onde eu moro, né, no bairro onde eu tô localizada, né? Sim. O início foi, eu já olhei, já percebi uma movimentação maior da quarta-feira em diante. Como eu ainda preciso ir muito na rua, porque eu tenho que fazer mercado, farmácia Aham. para minha mãe, aí acabo vendo um pouco desse movimento, né? Mas é o que tem para hoje. Ju, É. seja bem-vinda. É você, é Meire, é Priscila. Quem é que está no perfil Escola de Yoga? Mari Libonati, aqui. Eu escolhi me amar. Aqui na minha região as pessoas também não estão levando a sério. Qual a sua região? Responde aqui pra gente.
Essa é uma outra terapeuta amiga minha, Jana, e ela mora na região aqui do entorno de Brasília, né? Ela mora numa cidade chamada Novo Gama, fica ali perto já é Goiás, né? É o Goiás que está bem Sim, próximo de Brasília. O que eu sei. percebo? Não sei se aí também é assim, Silvinha, mas eu percebo que nas comunidades que têm um menor poder aquisitivo, em função das próprias necessidades de trabalho que essas comunidades têm, o isolamento é mais difícil de manter, né? Sim. Porque as pessoas precisam sair para trabalhar. E aí elas ficam muito angustiadas com a perspectiva de faltar o sustento mesmo, né? Porque Uhum. eu não sei qual é a sua realidade aí, mas, por exemplo, aqui na minha região, a maioria das pessoas, dos meus vizinhos, do meu condomínio, todo mundo é servidor público. Então, a gente tem a condição de trabalhar home Sim. office, né? Eu, terapeuticamente, tenho Sim. como fazer atendimento online. Mas e quem não tem? Quem é a diarista? Quem é o eletricista? Quem é o mecânico do carro? Então, essas pessoas realmente, assim, estão tendo muita dificuldade de manter o isolamento porque a gente não tem educação financeira, né, que nos permita fazer, por exemplo, um fundo de reserva de emergência. Poucos brasileiros têm isso. Isso, é verdade. Bom, acho que agora podemos começar. Não que a gente não já tenha começado, É, mas essa é a nossa última live do Mulheres no Inovatalk, que é um projeto do projeto Inovatalk, que é um bate-papo presencial sobre um tema de impacto com inovação. E Joanita, que é essa escola de yoga 1 que está entre nós, é uma das convidadas do Inovatalk sobre saúde mental, que vai acontecer presencialmente quando a gente conseguir realizá-lo, porque a gente não desistiu. E propositalmente, até em comemoração ao Dia da Mulher, e muito inspirada num projeto de Canela Borges, que é uma amiga em comum minha e de Márcia, né, do Clube de Realizadores. Ela tem um projeto de Sextei com ela, que é de dar visibilidade a mulheres empreendedoras, seja no ramo de negócios, da vida, em ações, em atitudes. E aí, Jana, querida, seja bem-vinda. E e aí, como ela planta a sementinha e pede que a gente espalhe, eu decidi durante esse mês de março dedicar a mulheres incríveis, as mulheres maravilha que eu tenho a sorte de encontrar na vida. Então, a gente teve Suelen Matheus, que é do Rio de Janeiro, empreendedora na área do negócio social, que também fez uma transição de carreira interessante, que é advogada, e migrou para o empreendedorismo social. Na sequência, a gente teve Noêmia Colonna, que é jornalista, servidora pública, mas que se beneficia do teletrabalho, hoje mora em Berlim e atua em diversas frentes como legal. jornalismo. A gente teve na última Verônica Machado, nossa queridíssima amiga, a mulher responsável por quase todas essas nossas iniciativas. Seja bem-vinda. A gente teve Carol Lopes, que é outra Mulher Maravilha aqui de Recife, que tem um projeto muito lindo chamado Projeto Dália, onde ela fotografa mulheres que sofreram violência física ou emocional, no sentido de empoderá-la e mostrar uma outra perspectiva da beleza. E ela também, assim, ela tem esse projeto que também é um negócio social, mas ela também trabalha como servidora pública no governo aqui em Pernambuco. E a gente tem mais, nossa última convidada do mês de março, que é Márcia Diniz, essa terapeuta brasiliense, pedagoga também, não é isso, Márcia? Isso. Que é funcionária pública na área de educação, mas é psicanalista e terapeuta de body talk. E o meu objetivo era a gente explorar a temática da saúde mental, mais Uhum. próximo do Inovatalk, que aconteceria no dia 31, mas que não vai ser possível acontecer em virtude do coronavírus. E, na verdade, o saúde mental tem sido o tema
bastante discutido. Live tem sido a coisa que mais acontece em todas as horas do nosso dia. Ninguém está mais aguentando live nenhuma, né? Chegou É. até um mês. Eu estou com medo de abrir a geladeira e sair uma live de dentro, e é bem por aí. Eu compreendo, inclusive, às vezes até a baixa audiência, porque escolher uma live não está fácil. E a gente precisa conseguir trabalhar e fazer outro tanto de coisas, né? Além de ficar promovendo lives e assistindo lives. Mas a motivação, que eu acho que não foge de tudo que a gente está vivendo hoje, é falar de como Márcia, a partir também da questão da psicanálise, ela consegue empreender no sentido de estar empreendendo a carreira, e é por isso que eu falo que quando a gente empreende não é só um negócio necessariamente, porque as pessoas atribuem muito a questão de se tornar um empresário, mas eu acho que a gente empreende a vida, empreende o comportamento, atitudes e agora mais do que nunca a carreira, né? A carreira, assim, você, pelo histórico das que estiveram aqui no próprio Inovatalk, no Mulheres do Inovatalk, Sui foi uma que empreendeu a carreira, Noêmia também empreende a própria carreira como jornalista, Carol também empreende como fotógrafa e empreendedora social, perdão. E Márcia, que é da área da educação e está empreendendo nessa área de saúde mental, saúde emocional. Ela trabalha muito com a inteligência emocional e faz os atendimentos clínicos a partir do Body Talk. Certo? Uhum. Então, essa é a minha apresentação sobre quem é Márcia. E agora eu vou deixar ela falar, senão eu fico aqui tomando conta da live sozinha. Primeiro eu queria agradecer, né, Silvinha, porque a gente se conectou aqui em Brasília ano passado num evento de Verônica, do Clube de Realizadores. E foi muito lindo aquele evento e a gente conheceu muitas pessoas interessantes e só agregam, né? Desde lá a gente só troca em figurinhas boas. Eu sou pedagoga há mais de 20 anos, né? Trabalho na área de educação, inclusive, há mais de 20 anos. Sou servidora pública há mais de 20 anos. E também nesse processo eu me desenvolvi como terapeuta. Então, eu sou terapeuta há mais ou menos uns 8 anos já. Só é algo assim, meio hobby. Não tinha maturidade de que isso era um negócio. Até que a minha ficha caiu de que meu ciclo no serviço público, eu digo meu ciclo de desejo, né, meu ciclo de casamento com o serviço público, ele meio que fechou. Sabe aquele casamento, nossa, nós somos grandes amigos, mas viramos irmãos e o casamento acabou? Então, a minha Sim. história com o serviço público está nesse pé, né? Viramos bons amigos, viramos bons irmãos. Então, o meu desejo mesmo é migrar para uma transição de carreira, ainda mais com esse contexto de trabalho, né, que a gente vive no país, de reforma da Previdência e de perseguição ao serviço público, enfim, entre outras coisas, né? Mas o que mais me faz ter desejo de sair do serviço público, além dessas questões externas, é o desejo de ser dona do meu tempo, sabe? De ter liberdade. Quando eu comecei a perguntar por que eu queria abrir mão de uma segurança como essa, a única coisa que vem à minha cabeça é porque eu desejo muito ser livre, né? Ser dona do meu tempo. Essa quarentena, esse isolamento social tem reforçado mais ainda esse desejo, porque você toma posse de todo o seu tempo e aí você começa a desenvolver muitas atividades de dentro da sua casa e começa a enxergar que um novo formato de trabalho é muito possível. Então, empreender para mim hoje é para além de construir uma nova carreira, é uma forma de se colocar no mundo, né? É uma forma de você fazer a gestão da sua própria vida, seja em que área for. Toda vez que você decide parar para refletir, para reorganizar alguma dimensão da sua vida,
você está fazendo um empreendimento, você está dedicando uma energia para aquilo. Então, o empreendedorismo para mim tem esse sentido, sabe? É mais do que eu ganhar muita grana com isso, é mais do que eu fazer 6 em 7, como o povo do marketing digital faz aí. Mas é eu viver a minha vida de acordo com aquilo que faz sentido para mim, sabe? Com aquilo que está alinhado com o meu coração, com o meu existir. É isso. Que bom. Estão entendendo, né, gente? Porque eu convidei essa mulher para trazer esse olhar diferente e a gente poder entender que benefício, né? Assim, o que o nosso entendimento, a nossa compreensão com relação ao nosso ser, ao nosso existir, nos permite essa clareza. Clareza foi uma das palavras que Márcia insistiu muito lá no nosso encontro em Brasília e que ficou muito marcado em mim. A importância de ter clareza em tudo aquilo que deseja, né? Então, quando a gente busca essas respostas, fazendo, claro, que as perguntas certas nos momentos certos, a gente tem uma melhor compreensão e a gente vive naturalmente, consequentemente, muito melhor. Aproveitando essa fala, eu acho que isso tem muito a ver com essa falta, com essa doença mental que a gente está vivendo. A gente está tão automatizado, mecanizado, né? Tá tão mecânico as nossas atitudes, né? Que esse refletir, esse questionar, ele está sendo o grande responsável por esse vazio existencial que a grande maioria das pessoas sentem. É. Ontem eu recebi um meme de uma colega e falava assim, que o planeta deu um jeito de colocar todo mundo no cantinho do pensamento, né? E é verdade, eu acho que existe um movimento maior, né, em termos de planeta mesmo, em termos de casa-mãe, que é a Terra, de colocar todas as pessoas para desenvolver uma nova consciência. Então, toda crise mundial, econômica, sanitária, como essa que a gente está vivendo, ela coloca a gente num outro momento de pensar, né? Ela fala assim, opa, tem outras coisas acontecendo no mundo e que são muito importantes. Então, eu acho que a gente desaprendeu a pensar, né? A olhar para a vida com esse olhar refinado, né? Com esse olhar que só você tem condição de olhar. A gente olha a vida pelo viés das mídias sociais, pelo viés dos noticiários, pelo viés dos nossos pais, pelo viés da escola, da profissão que a gente tem. E a nossa visão muito particular da vida fica muito poluída, muitas vezes. Então, eu acho que esse momento, ontem eu até falei um pouquinho, senti de fazer, e eu falei sobre você está conseguindo enxergar a beleza que esse momento tem? Porque é importante a gente conseguir enxergar a beleza que há nisso para manter a nossa saúde mental. Qual é a beleza de a gente estar passando um processo desolador desse enquanto humanidade? Né? E a beleza é exatamente essa, é de você poder ficar no seu tempo com você e olhar o mundo de uma outra forma, e olhar esses movimentos de generosidade que surgem de outra forma, e coisas que você perdeu o contato com isso, a gente perdeu o contato com o próprio viés de sentir, de se humanizar. Então, quando você traz essa lembrança da clareza, ela me remete que a gente deixou de buscar uma clareza muito, muito particular, porque tá tudo muito claro lá fora, tá tudo muito iluminado, tá tudo muito chamando atenção, refletindo o tempo inteiro na nossa cara, desviando o nosso foco o tempo inteiro, né? Então fica difícil encontrar nossa luz própria no meio desse universo, dessa Broadway que é o mundo, entendeu? Sim. É incrível. E eu tenho observado muito, eu fiz até uma pergunta dessa no meu story.
se as pessoas têm visto uma mudança no céu. Pelo menos vocês de Brasília já têm o privilégio de ter o céu mais lindo, porque de fato é. Mas, mas tem feito, assim, eu tenho, como eu corro na praia, essa é uma das únicas coisas, além de ir no mercado e na farmácia, que eu estou mantendo de saída, e eu corro muito cedo. Então, quando eu estou Uhum. voltando da corrida, o sol está nascendo, eu tenho o privilégio de vê-lo Ah, nascer. que E tem sido delícia. imagens muito lindas, assim, uma coisa impactante que a gente não tá. Eu tenho o hábito de contemplar porque eu realmente preciso me alimento disso, mas eu sei que muita gente não tem, Uhum. porque realmente perdeu a sintonia com as coisas Com o belo da bonitas da vida. vida, É, sabe? com o É, belo da vida, exatamente. né? É como você diz, a gente está recebendo tanta informação e está sendo o tempo todo tão estimulado ao consumo que fica É, difícil, né? e ao consumo, não só o consumo de você ir lá e gastar o seu dinheiro, mas o consumo de informação, sabe? Toda hora chega uma atualização, até mesmo sobre essa questão do próprio Covid, né? Tantos casos não sei Sim. aonde, testar, sabe? E a gente fica o tempo inteiro consumindo essa informação. Então, eu disponibilizei meus atendimentos online e eu passei como dever de casa para os meus pacientes. Falei, olha, receita médica. Escolham apenas um telejornal no dia para vocês assistirem. Só. A sua mente não precisa mais do que isso. Né? Então, escolha um momento do seu dia para você escutar o jornal principal da sua cidade, para você saber como que a cidade e o mundo está se organizando, né, para esse enfrentamento e qual é a sua parte nisso, e tá bom. Depois, na primeira semana, as pessoas começaram a surtar. O que, que vamos fazer com as crianças em casa? Gente, o que a gente sempre fez, né? As crianças são, em primeiro lugar, a obrigação da família. Elas passam um tempo na escola, mas o lugar principal delas é dentro de casa, com seus pais, com as suas referências familiares. Então, a gente vai cuidar das crianças. A gente vai não permitir que elas adoeçam junto com a gente, com os nossos estresses. A gente vai brincar com essas crianças. A gente vai inseri-las nas atividades domésticas dentro de casa. Tem um monte de coisa que dá para fazer com as crianças, né? As crianças não são, assim, coisas que a gente quer se livrar delas o tempo inteiro. E aí me incomodou muito essa fala no início de, ai, mas o que eu vou fazer com esses meninos dentro de casa? O que a gente sempre fez, o que os nossos pais fizeram com a gente. Porque se você for pensar, a gente não tinha acesso a esse universo de atividades que as nossas crianças têm hoje. A gente ia para a escola e o outro horário a gente estava em casa, e a gente estudava em casa, e a gente fazia outra atividade física lá no quintal, brincando com um irmão, ou com um parente, ou com um vizinho na rua. Então, a vida era mais simples, né? Quando eu era Sim. criança, por exemplo, que você fala da contemplação, e o programa de férias da gente era ir na chácara de um tio meu, numa fazenda que ele tinha. E a gente passava uma semana lá com a minha madrinha e ela fazia todas as brincadeiras de crianças com a gente. Então, ela construía peteca com pena de galinha, e ela ensinava brincadeiras folclóricas pra gente. Mas a gente tinha o hábito de todo dia ver a lua chegar, porque a casa dele ficava de frente para um morro bem alto e a lua chegava sempre atrás do morro. Então, a nossa brincadeira era onde a lua vai chegar hoje? Vai chegar atrás do morro? Então, assim, e a gente não ensina isso para as nossas crianças hoje. E a vida está convidando a gente a fazer isso, a olhar o céu, a se preocupar com o vizinho idoso que mora do lado, que mora sozinho, né? Sim. A proteger os nossos pais, a cuidar melhor das nossas crianças, a pensar como a gente vai gastar o nosso dinheiro, porque a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Então, de certa forma, todo mundo botou o pé no freio. Rico, Sim. pobre, negro, branco, amarelo, todo mundo está com o pé no freio. Todo mundo, é verdade. Ó, a Adriana faz uma pergunta interessante aqui. A Hum. Márcia, ainda sobre clareza, qual dica você dá para que eu possa diferenciar o que eu quero de verdade com o que eu desejo entregar aos outros para ser reconhecida? Adriana, eu costumo falar nas minhas palestras e nos meus treinamentos sobre inteligência emocional
que a primeira coisa que você tem que descobrir o que, que é muito importante para você, né? Que é o seu valor principal, o valor principal da sua vida. Então, no meu caso, o valor principal da minha vida é liberdade. Então, tudo que eu for fazer na minha vida vai estar conectado com esse valor principal. Eu quero ter liberdade de tempo, eu quero ter liberdade de grana, eu quero ter liberdade de espaço, eu quero ter liberdade de escolha, né? Eu quero ter liberdade de saúde física, emocional. Então, qual é o principal valor da sua vida? Né? Isso é que vai te ajudar a entender quais são as atividades, as tarefas, né? Os trabalhos que se conectam com isso. Porque, por exemplo, o que eu ofereço para os meus pacientes? Eu ofereço para eles liberdade emocional, saírem das suas próprias prisões emocionais. Né? As pessoas que encaram um processo terapêutico, elas não vão lá porque elas acham bonito me pagar R$ 250 na hora, porque está sobrando esse dinheiro no caixa delas. É porque elas não aguentam mais viver presas dentro delas mesmas, né? Num ciclo de sofrimento psíquico muito grande. Então, elas estão querendo sair dessas prisões internas, né? E construir novas possibilidades. Márcia, Ju, ela acaba ajudando aqui, dizendo que os adolescentes da Zumbilândia perceberam que tem mais borboletas voando. Ela tem filhos adolescentes. E aí ela diz que tem mesmo, foi ao supermercado e viu muitas no caminho, muitas gente, eu acredito, né? E Jana está aqui. Até tirei uma foto do céu ontem no aterro, porque me chamou muita atenção como os dias são lindos, estão lindos. Principalmente depois de um verão tão nublado e chuvoso. A gente tem céu lindo, mas não tem esse mar maravilhoso que vocês têm aí, né? No caso de Jana, no Rio também tem um mar lindo, e aqui no Recife a gente tem um mar lindo. E no caso de Silvinha, a gente ainda tem esse sotaque, né? Assim, de extra. Tem um bocado aqui que você que infelizmente não pode falar, porque tem a limitação tecnológica, está só ajudando com os inscritos aqui. Ah, tá. Mas, gente, vocês têm mais perguntas para a Márcia? A gente pode responder aos que desejam. Acho que uma pergunta interessante, Márcia, que talvez não seja do conhecimento da maioria, é sobre o que é body talk. Ah, sim. Essa semana, inclusive, eu vou subir um vídeo lá para o meu IGTV, eu estou trabalhando na edição dele, que eu não sou muito tecnológica. Eu fiz uma collabs com uma colega terapeuta body talk aqui em Brasília na segunda-feira. E a gente foi explicar para as pessoas o que era o Body Talk. Então, o Body Talk, ele é uma ferramenta terapêutica, ele é um processo, ele é uma terapia, né? Que está dentro das práticas integrativas de cuidado com a saúde, dentro das PICs, né? Então, ele integra conhecimentos da medicina chinesa, da acupuntura, da fisioterapia, da bioenergética e até da própria física quântica. Então, a pessoa que fundou o Body Talk, ele é um americano, o Dr. John Vertay, e ele era uma pessoa que tinha uma doença muito séria, que era um vírus, sempre me confundo na hora de falar. Tinha um vírus, né? Agora eu esqueci o nome, eu embolo a língua para falar o nome desse vírus. E ele já tinha tentado todo tipo de tratamento e não tinha conseguido. E aí ele conheceu uma tribo da Nova Zelândia e essa aborígena de lá ensinou uma técnica para ele. E ela, na época, né, muito tempo atrás, ela furou o dedo dele com sangue, colocou dentro do umbigo dele e tocou na cabeça dele e no coração, né? E na época ele já estudava a bioenergética e ele falou assim, gente, e ele se curou, né? O corpo dele teve uma reação de cura para poder sair daquela condição que o vírus trazia para ele. E aí, ele foi tentar entender cientificamente o que tinha acontecido no corpo dele. E ele organizou todo o conhecimento que ele trazia de medicina chinesa, de acupuntura, para um protocolo que ele denominou de Body Talk. O que ele fala? Ele fala que o corpo fala, que o nosso corpo, ele
conta as nossas histórias, né? Então, que os nossos sintomas, quando a gente tem uma dor de cabeça, quando a gente tem um vírus, ou quando a gente tem uma dor de barriga, uma dor no ombro, essas dores, esses sintomas, eles estão carregados de histórias, de experiência da nossa vida e que contam para a gente, inclusive, qual é o caminho de cura. Porque, como sendo médico, ele já acreditava que o corpo tem a habilidade natural para se curar pelo próprio princípio de homeostase. Por exemplo, quando a gente sofre um corte na mão, o corpo da gente todo se reorganiza para fazer aquela cicatrização, né? Para curar aquela região. Então, ele partiu desse princípio biológico, fisiológico, e integrou outros conhecimentos para organizar essa terapêutica. Então, quando ele propõe o tapping, né, esse toque no alto da cabeça, ele está propondo o seguinte: olha, cérebro, presta atenção que tem alguma função fisiológica que não está muito bem. Quando ele toca no coração, depois que ele estabelece esses vínculos, que ele localiza essas histórias dos sintomas, ele fala assim: agora memoriza uma nova configuração de saúde para você, né? Então a gente precisa agora mesmo sair de uma sessão coletiva de grupo. E a gente estava fazendo uma sessão onde a terapeuta que está lá em Miami estava fazendo uma sessão para os terapeutas aqui do Brasil e ela estava trabalhando muitas questões de consciência que estavam relacionadas com a nossa pineal e com o nosso aparelho respiratório superior. E aí ela agora vamos tocar. Então a gente está falando que esse processo de adoecimento coletivo, que está vindo por esse viés, de uma preocupação exagerada com o vírus, com o processo de contaminação, que está fragilizando todo o nosso sistema imune, que a gente vai desconfigurar esse padrão de construção de doença para colocar um novo padrão de cura. Então o Body Talk, ele é uma terapia nova no Brasil, mas é uma terapia muito simples, né, uma medicina simples e que tem ajudado a salvar a vida de muitas pessoas, principalmente nas comunidades mais pobres, né, da África, do Nepal, do mundo afora por aí. E eu me apaixonei por Body Talk, porque por que eu cheguei lá? Eu gosto de contar essa história, porque eu sou psicanalista. Então, pelo processo de escuta terapêutica, eu percebia que tinha alguns pacientes que eles como se fabricassem muitas doenças, né? Que são doenças psicossomáticas. Então, elas estavam sempre com dores ou com alguma indisposição, e a psicanálise já investiga bem essa linha da psicossomática. Só que eu já tinha a intuição de que faltava alguma coisa para essas pessoas, porque só a terapia de fala não era suficiente para elas reconfigurar esses processos de desmanchar esse padrão de doença. E aí, tinha coisas inconscientes que estavam associadas a esses adoecimentos, mas que pela fala a pessoa às vezes não conseguia acessar. O inconsciente não liberava. E no Body Talk é muito legal porque o inconsciente revela. Então, às vezes, numa sessão, aquilo que é um gatilho de adoecimento, né, ele vem à tona como uma prioridade, como um vínculo a ser restabelecido, e a pessoa, na medida que a pessoa dá conta de lidar com aquilo, e a coisa flui. Então, eu tenho tido bons resultados integrando essas duas técnicas, né, para quem permite a gente trabalhar com as duas. Não é invasivo, e assim, tem sido um aprendizado constante. Ai, gente, deixa eu compartilhar. Eu tive uma experiência com Márcia na minha visita a Brasília e eu fiz uma sessão de Body Talk com ela e é uma coisa muito mágica. É de difícil compreensão, porque não é de fácil tradução, então eu acho bem interessante essa explicação técnica, né, que você traz, porque você se deita e ela começa a dar os steps, né, que ela falou, que são nos lugares onde ela vai, exatamente, nos toques. E quando você menos espera, ela tira lá da cartola coisa. Oi, como assim? Não, não era bem isso, mas faz sentido aquilo que você está dizendo. Eu não comentei nada, eu não fiz nada, eu não falei nada, e assim, não tem bola de cristal, Não é feito místico. nenhum ritual, não é feito nenhum ritual de incorporação de nada, é simplesmente uma coisa que
que não é de fácil explicação e entendimento, mas foi uma experiência muito, muito, muito boa, assim, bem reveladora, que trouxe insumos para que eu pudesse investigar umas outras coisas, outras coisas que às vezes a gente, é como ela mesmo diz, né? Tem a questão do inconsciente, às vezes o consciente não permitindo que esse inconsciente coloque para fora aquilo que a gente realmente, essa verdade necessária de cura. E foi uma experiência bem bacana. Ju está perguntando aqui se é feito à distância também. É, o Body Talk, ele, como ele tem princípio na física quântica, a gente acredita que tudo no universo está interligado, está entrelaçado. Então, nós somos feitos da mesma composição do universo. Tudo é feito de átomo. Se você for pensar, né, a gente é um corpo, um complexo que é formado de átomos. Então, quando a gente faz uma sessão de Body Talk à distância, desde o momento em que você permite que eu acesse o seu campo holográfico, né, o seu campo energético magnético, eu consigo realizar uma sessão para você. Eu tinha uma dúvida com isso, sabe, Silvinha? Eu era mó cética. Ah, isso não funciona, né? E aí eu recebi uma sessão à distância que foi muito reveladora para mim, né? Trouxe contextos, assim, da minha infância, assim, cara, que aquela pessoa não tinha como saber nunca, né? Que aquilo fazia parte da minha história. Mas o meu corpo contou essa história para ela. Então não tem nada de místico. A gente tem um protocolo que a gente vai pesquisando, né? Como na acupuntura. O acupunturista ele vai mapeando o seu corpo, identificando os pontos que precisam energeticamente ser reequilibrados. Então, dentro do Body Talk tem muito do protocolo de acupuntura, né? Dessa forma de mapear o corpo. E também tenho alguns resultados muito interessantes de sessão que eu já fiz à distância para outras pessoas. Uma vez uma paciente estava com uma cólica renal, um cálculo. E aí o médico falou que não tinha que esperar um pouco mais, deu uma medicação para ela, mandou ela para casa e falou que no máximo 5 dias ela já estaria pronta para essa cirurgia. Aí tá, ela foi para casa, começou a tomar medicação e ela pediu uma sessão. E aí eu fiz a sessão para ela, a sessão foi muito simples, encaminhei o áudio para ela explicando quais são os contextos que tinham aparecido na sessão. Foi uma sessão específica para essa situação do cálculo renal, porque nem sempre a gente trabalha numa sessão de Body Talk aquilo que o paciente traz como queixa. Mas né, nesse em específico foi uma sessão que a gente chama de agenda específica para esse problema. E aí fiz a sessão, mandei o áudio e tal, aí daqui a pouco ela me manda uma mensagem. Estou no hospital, acabei de expelir a pedra. Então assim, o corpo dela, né, se reconfigurou para eliminar aquele fator, né, aquele fator de doença. Agora, assim, cada corpo é um corpo, cada sistema é um sistema. E a gente, uma coisa que é muito interessante, Silvinha, é que o nosso corpo, ele está muito mais condicionado para fazer doenças do que para promover curas. E isso é uma coisa absurda, porque o nosso corpo, a inteligência dele é para cura e não para adoecer. Mas a gente meio que organiza ele para ficar doente, né? Abre a porta para que as doenças entrem. Ju está perguntando aqui com quem é que está a agenda, para começar o agendamento. Eu já respondi a ela que está comigo. Manda um Eu vou direct aproveitar. aí, Ju. Ju tem uma escola de yoga, que é onde eu faço a prática de yoga. Ju é minha amiga, a gente Ai, fez que uma live legal. com a Carolina, e ela promove vários eventos e ela já trouxe várias terapias, inclusive. Ai, que Então, Ju, eu legal. deixo um convite para a gente trazer Márcia para Recife e a gente monta Oba! uma agenda de Body Talk lá na escola. O que é que você acha? Adorei. Minha mala já está pronta. Só ter autorização para embarcar que eu vou. E aí, eu acho, voltando à nossa pauta de saúde mental, tem a questão do Body Talk, que é mais um. Me lembrou muito o Barra Access, eu não sei se... É.
É o Barra de Ju é Axis. terapeuta de barra access, mas ela também sempre traz um convidado para a escola. E eu também já fiz uma sessão de barra access, que também está muito na física quântica, né? É. A barra tem os caminhos, né, neurais, né, do cérebro. De certa forma, tudo se conversa, né? Tudo se conecta. O Borytonk, ele entra muito nas questões fisiológicas, ele entra muito nessa questão de como o corpo funciona, né? Como o seu corpo, a sua mente, as suas emoções, elas permitem que a gente construam esses caminhos de cura, né? Essas configurações de cura. E é tão legal, porque assim, como eu tenho pouco tempo de formação no Bodytalk, então eu estou sempre me surpreendendo ainda com o Bodytalk, né? Então tem vezes que eu faço uma sessão em alguma paciente minha, e é uma sessão simples, sabe? Isso é aquela coisa que trabalha assim, as fórmulas mais básicas assim, do protocolo. E eu falo, tá bom, foi o que saiu, né? O terapeuta está ali só para observar. Gente, na outra sessão, geralmente essa paciente chega, ela fala, olha, aconteceu isso, isso, isso. Aí ela libera um conteúdo inconsciente que eu sabia que já estava ali, mas que ela ainda não conseguia trazer. E aquela sessão abre as portas, aí o conteúdo atravessa e vem, e aí ela integra depois. É muito legal, assim, eu sou muito grata ao universo por ter me colocado em contato, sabe, com uma medicina tão simples e tão eficaz, e tão amorosa, e tão generosa, e que respeita muito o processo de cada um. Sim, ó, Ju já disse que fechado, combinado. Assim que passar o coronavírus, a gente vai conversar sobre a sua vinda para Recife. A Aline já disse que está dentro, as outras podem se sentir convidadas a Opa! conhecer a técnica e apreciar a vinda de Márcia para Recife. Olha aí, ó. Depois eu vou mandar para Silvinha um vídeo, Silvinha, do Córtices, que é a principal técnica de body talk, que a gente pode ensinar para todos, aí você distribui na sua rede de contatos. Certo. Se for Tá algo bom? simples, a gente pode até guardar uns 10 minutinhos daqui da nossa para você apresentar para o pessoal. Você que É, sabe. podemos. Eu posso tentar aqui me organizar aqui para a gente fazer. É muito simples, eu posso ensinar assim e fica como contribuição aí para todo mundo. Ótimo. Vamos só. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria só fazer um link que eu acho que, já que a gente está falando de saúde mental, de saúde emocional, de transição de carreira, de empreendedorismo, muito mais como uma forma de agir. A gente vai fazer, Ju. Ó, Né? minha mãe já está dizendo que é para botar ela na lista. Ela precisa bastante. Para deixar. Ainda tem aqui Raquel que diz: "Aí, terei o prazer de fazer contigo. Você está no caminho certo da medicina, pura paz em pessoa. Pensa à vontade e abraça, lá que estou." Raquel Ribeiro. Não Opa. sei se é conhecida sua. Deve ser, acho que é a Raquelzinha de Ude. Engraçado que não aparece todas as pessoas que estão online presente, né? É uma pena, para mim É não tá porque aparecendo. tá subindo, mas enfim, o que eu quero traçar, a minha tia também já apresenta. A agenda já está cheia. Pronto, vamos fazer um movimento aí. O que eu quero trazer na verdade, o que eu tenho, a gente conversou com a própria Ju mesmo, eu conversei com Larissa, que é outra convidada que trabalha o Mindfulness, é que no final das contas a gente está buscando essa saúde ou está buscando nessa transição de carreira agregar um valor diferente daquilo que a gente está habituado a essa lógica do trabalho que a gente está vivendo, né? A essa coisa de estar no efeito automático, sem reflexão, sempre muito ocupados, sempre trabalhando mais do que 8 horas, sempre correndo atrás de um tempo, né? Sempre correndo atrás de um tempo e buscando esse tempo. Então, você diz que a sua moeda é a sua liberdade. Esse é o É. valor que rege, que você que lhe trouxe a clareza para o que você deseja, né? Seguir como a sua vida. A minha também tem sido tempo, porque eu preservo a liberdade, né? Então, para mim, ter tempo e ter liberdade é fundamental para que eu me sinta feliz. E eu tenho essa Uhum. clareza já dentro de mim.
É, E acaba que essa questão da saúde mental, ela, no meu entendimento, de tudo que eu venho buscando, lendo, conversando com as pessoas, eu vejo que está muito conectado a essa essência que a gente precisa buscar, de compreensão da gente, né? Então, a gente só consegue preservar a nossa saúde se a gente faz esse caminho, né, de sa- conexão com a gente mesmo. sabe o que que eu tenho visto, Silvinha, e que tem sido uma observação assim muito pessoal, né, do olhar bem da terapeuta mesmo. É que muitas mulheres hoje estão buscando uma transição de carreira, inclusive, para poder voltar a se conectar com o seu próprio feminino. Porque Sim, se a gente parar para pensar friamente o que que aconteceu com a gente, né, para conquistar esse espaço no mercado de trabalho, o que aconteceu é que a gente foi se masculinizando no processo. Ponto. sim. A gente foi, de alguma forma, querendo competir com esse homem de igual para igual. Só que nós não somos iguais, né? Nós temos Uhum. uma outra natureza, nós temos uma outra estrutura física, uma outra estrutura emocional. Então, essa igualdade, ela nunca vai existir nesse viés, né? E eu não estou falando aqui de igualdade de oportunidades, eu estou falando de igualdade de ser humano, né? Os homens, eles Sim, se organizam emocionalmente para a vida num outro viés que nós. Então, quando eu vejo assim as mulheres falando comigo, eu preciso mudar de carreira, eu preciso que a gente vai buscando esses porquês delas, né? Essa sim, clareza, a gente vai chegando nessa questão que está muito inconsciente. É um movimento de voltar a ser mulher, inclusive, né? A mulher que pode ficar dentro da sua casa, que pode cuidar dos seus filhos enquanto trabalha, a mulher que pode ter a sua independência financeira sem ter que se sobrecarregar com tantas funções. Então a gente tem isso está muito ali presente, sabe? Mas muito sim, inconsciente, porque a gente está tão automatizada nesses processos de ganhar o nosso espaço a qualquer preço. Eu preciso ter o meu sim, lugar no mundo, né? Que a gente assumiu até um discurso de feminino muito agressivo, né? sim, E se a gente for pensar, o discurso, o feminino em si, ele traz a beleza, a delicadeza, né? Essa serenidade, essa alegria, esse acolhimento, né? A gente não precisa ganhar o mundo como os homens ganham. A gente pode ganhar o nosso mundo do nosso jeito, né? Mais bonito, mais sim. delicado, mais leve, mais reconfortante, né? Então, eu acho que a gente não pode se distanciar da nossa energia de feminino. E sai muito nas sessões de body talk a necessidade de equilibrar essa energia feminina dentro das sessões. Muito, muito, mas sai muito, com muita frequência. Eu imagino, porque essa tem sido uma observação minha também, e várias outras pessoas têm falado nessa necessidade de reconexão com o feminino, né? Uhum. E é de fato com o feminino, com a É. essência da mulher, que é diferente do homem, né? Uhum. Então, eu imagino que seja algo que é trazido realmente. Ó, a gente tem 14 minutos ou até um Então, pouco menos. deixa eu Vamos para ensinar a um códice prática. para vocês. Só organizar aqui o meu. Deixa eu ver. Vocês conseguem me ver assim bem? Porque eu estou organizando aqui minhas gambiarras. Porque o meu tripé não está muito aqui. Deixa eu só botar o meu telefone mais em O que pezinho. é que Pera aí. precisa aparecer para a gente? Só para dar o feedback. Pronto aqui? Todo mundo me vê legal, né? Sim, Silvinha, vou sim, ficar de lado, tá? Vou tirar o tá. fone. Você consegue me ouvir bem, né? Sim, Para poder mostrar para vocês o movimento. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai cobrir toda a nossa porção craniana, né? A gente vai, com as nossas mãos espalmadas, tocar todos os pontos dos nossos cérebros, do cérebro racional e do cérebro intuitivo. Então, a gente vai começando na altura da cervical, eu vou virar para vocês me verem de costas, ó. Aqui, ó, essa partezinha aqui, bem da cervical, não é o pescoço, é o pezinho da nuca. Deixa eu levantar para vocês verem. Bem essa partezinha aqui, tá vendo? Então, esse é o meu sim, primeiro movimento de mão. Tá vendo que a minha mão, ela espalma as duas porções da minha cabeça?
Então, com a mão nessa posição, eu vou tocar os 3 cérebros. O cérebro, né, fisiológico. Importante, respiração profunda de yoga. Aquela respiração que enche o peito de ar, que leva bastante oxigênio para os hemisférios cerebrais. Então, eu quero que vocês respirem profundamente. A gente vai trocar a mão de movimento 4 vezes. São 4 movimentos na cabeça. E em cada movimento, em cada posição da mão, a gente respira 2 vezes, tá? Então, a mão tá aqui na cervical. E a gente respira. Toca o cérebro do coração. E o cérebro entérico, que fica na altura do umbigo, tá? Mais uma vez. No coração. E no cérebro entérico. Agora a gente vai mudar a nossa mão de posição e ela vai vir um pouquinho mais para cima, pegando nossa porção parietal. Bem aqui, ó. Nessa altura mais superior da cabeça, mais ou menos na altura das orelhas. A mão fica espalmada lá atrás e a gente toca de novo o alto da cabeça, respirando profundamente por 2 exercícios respiratórios. Então, respira, toca o cérebro do coração e toca o cérebro entérico na altura do umbigo. De novo. Agora a gente troca de novo a nossa mão e ela vai ficar aqui no alto da nossa cabeça, né? Pegando bem essa porção craniana aqui mesmo, né? Onde a gente tem a sutura coronal. Mais ou menos nessa altura aqui a gente tem uma sutura, né? Coronal dessas partes mais duras do cérebro, chamada de dura mater. Então a gente fica antes da sutura coronal, a gente pega essa porção mais superior aqui, né? Do crânio, que também tem a ver com o nosso chakra coronário, que absorve toda a nossa energia primordial do universo. E a gente toca a parte da frente, toca o coração e toca o umbigo de novo. Mais uma vez. É comum a gente bocejar, porque a gente está liberando energia que está paralisada. Né? E agora a gente vai para o cérebro frontal. A gente toca aqui na frente e toca o alto da cabeça. Toca o coração e toca o umbigo. O alto da cabeça, o coração e o umbigo. E agora a gente vai organizar o nosso cérebro límbico, né? Que é aquele cérebro responsável pelo processamento das emoções e dos sentidos vitais. Então a gente segura, respira, libera uma mão e toca o alto da cabeça por 2 vezes. Segura, respira, libera outra mão e toca o outro lado. Põe um joinha aí quem já está sentindo um baratinho legal, uma ondinha de bem-estar depois que acabar o córtex. Essa é chamada técnica do córtex dentro do Body Talk. É a primeira técnica que o John construiu a partir daquela experiência com aquela aborígene que eu contei a historinha dele no início, né? Ele criou um cérebro a mais, que é o intestino. Vamos dizer, na medicina chinesa a gente tem 3 cérebros, que o intestino ele é responsável por toda essa parte de síntese, sabe? Do nosso corpo físico. Aquilo que fica, aquilo que serve fica, aquilo que não serve vai embora. Então, o intestino ele tem essa função fisiológica e essa função energética. Gente, quando a gente fala de saúde, a gente tem que pensar num alinhamento, né? Quando que eu estou saudável? Quando que a minha mente está saudável? Quando o meu pensar, o meu sentir e os meus comportamentos, eles estão alinhados. Eles não estão em conflitos. Quando que a gente está doente? Quando a gente está em sofrimento? Quando essas 3 esferas do meu existir não estão muito bem conectadas. É isso. Bem resumidamente. Olha, isso só me lembra o término das aulas de Ju, de yoga, né? Que ela sempre coloca luz no pensar, luz no sentir, e luz no falar e luz no sentir. Olha só.
Porque tá Se tudo. tiver mais Tô algum, conectada com o Ju já. já conectadíssima. Ela é uma das grandes defensoras do intestino também, como cérebro, e uma grande estudiosa também. É, com certeza. É, Gente, falem um pouco do que vocês sentiram. As três esferas, a Aline está perguntando. Quais as três esferas? Que pedindo para você responder. ah, as esferas, a esfera do pensamento, das emoções e dos comportamentos. Né, o alinhamento, nosso alinhamento ele tá nessas três esferas, né, no nosso agir, né, comportamento no sentido de ação mesmo, de como a gente se coloca no mundo. Isso, Nádia, Lorena já colocaram uma joinha, então fizeram o trabalho. Uhum. A gente cortes pode fazer qualquer lugar, qualquer hora, em qualquer situação. Quando eu estiver numa fadiga, com uma dor de cabeça, um cansaço, né? Na hora que eu acordo, na hora que eu levanto, na hora que der vontade, faz um corte, entendeu? Não tem contraindicação. Isso, aí, Jana dizendo que já começou a bocejar. Tá liberando, Jana. Às vezes faz Tem aqueles aqui. barulhinhos no estômago, tipo quando tá aquelas gases que soltam um barulhinho, tipo um arroto para dentro, faz um barulhinho dentro da barriga, às vezes é comum acontecer. Márcia, a gente tem alguns poucos minutos. Ó, Jana dizendo que deu até uma molezinha. Ah, vai dormir melhor, hein, Jana? Eu queria agradecer desde já, dizer que foi um prazer imenso, agradecer sua disponibilidade. Márcia, assim como eu, também está no exército do Clube de Realizadores, nesse É. combate ao efeito coronavírus, né? Somos soldados desse combate. Esse ser iluminado que vocês tiveram o prazer de conhecer um pouco, tem um trabalho fantástico, maravilhoso. Eu tive a oportunidade de estar com ela pessoalmente lá em Brasília, mas ela também faz os atendimentos dela à distância. Ela vai vir para Recife, para a escola de yoga, Adoro. certo? A gente já está com 2 dias de agenda disponíveis para quando o coronavírus Passar, né? permitir. Mas independente de qualquer coisa, eu queria reforçar como ela traz essa questão do feminino e esse empoderamento feminino para as mulheres que empreendem. Isso é uma das coisas que ela é educadora, ela é psicanalista, terapeuta body talk, mas ela é também uma ativista da causa da mulher empreendedora, dando esse suporte, trazendo essa clareza, que eu acho que é uma ótima palavra para dizer, defina Márcia em uma palavra, né? Seria clareza. Que aprendizado, qual o aprendizado que você teve com Márcia? Eu disse, a importância da clareza. E a compreensão do controle. Só que essa do controle vai ter que ficar devendo para uma Para nova uma outra live, porque não live. dá É. para. Não dá. Mas, minha gente, é incrível. Incrível quando a gente tem a compreensão do que é o controle na nossa vida. É. Lorena, grata Silvinha por mais. Deixa eu ler aqui, para essa fuga da pandemia. Continue a brilhar sua estrela. Obrigada, Lorena. Gratidão. A gente está aqui para se cuidar e também pensar em outras formas de cuidado que não seja só do coronavírus, né? Porque saúde mental é para a nossa vida. É verdade. Eu que agradeço também a presença de todos que estão aqui, os que puderam acompanhar, os que não puderam. E deixo Márcia falar agora. Acreditem. Ah, só quero agradecer, Silvinha. Eu acho que a gente, apesar desse momento mais delicado que todos estamos passando, a gente também tem muito privilégio, né, de poder estar passando por isso, tendo os recursos tecnológicos, principalmente, que a gente tem hoje. Né? A gente não precisa ir lá para a guerra garantir a nossa saúde. A gente pode fazer isso de dentro da nossa casa. Então, isso é um privilégio. E dentro da nossa casa a gente leva boa informação, a gente estuda, a gente faz network, a gente faz negócios, 20 segundos. né? E É, deixar um beijo nos meus contatos aí. Quem tiver mais
curiosidade, quiser dividir alguma coisa, me chama no meu perfil que a gente conversa. Gente, obrigada. Obrigada, Márcia. Essa a gente encerra o mês das mulheres do Inova Talk com essa maravilha.